Olha, os atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho foram proibidos pela Justiça de se manifestarem contra a mineradora. Segundo os moradores, o pagamento de auxílio financeiro termina no próximo dia 28 e muitas famílias não têm outra fonte desde o desastre ambiental. Ué, mas manifestação pacífica pode ser proibida, é? Vamos lá ver. Mais de 20 moradores de comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, se reuniram em um dos acessos ao córrego do Feijão. Eles haviam programado um protesto, mas tiveram que cancelar depois que a Justiça de Brumadinho deferiu, na noite da última sexta-feira, uma liminar que proíbe manifestações. Nos pegou com bastante surpresa, né? Porque eu creio que a Justiça ela deveria ficar, nesse caso aí, né? Favorável aos atingidos, porque nós que fomos prejudicados, não fomos nós que causamos toda essa destruição. E nos é retirado até o direito de expressar a nossa indignação para com a situação. Quem descumprir a medida e protestar nos acessos à mineradora e nas áreas de reparação pode ser multado em R$5 mil. A decisão revoltou os atingidos pela barragem da mina do Feijão. Nós temos o direito, sim, de manifestação, o direito de livre manifestação, que é garantido no artigo 5º da Constituição. E isso não está sendo respeitado. Porque a gente não poder fechar as ruas do nosso próprio bairro, isso é o maior absurdo que existe. Do nosso município, a gente está com um espaço limitado, da onde que a gente deve fazer manifestação e aonde não. Claro que a gente entende que a gente está passando por uma pandemia no país, uma pandemia que é mundial. Só que, porém, a gente hora nenhuma descumpriu nenhum acordo, nenhum decreto com relação à pandemia. Então a gente tem esse direito de ser respeitado, de ser ouvido. O principal motivo do protesto cancelado era o fim do auxílio emergencial pago pela Vale desde abril de 2019. Até a semana passada, o pagamento estava previsto para acabar em 31 de janeiro, 2 anos depois do desastre na mina do Feijão. Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial para até 28 de fevereiro. Mas não há qualquer garantia de que esse prazo possa ser estendido novamente. Cerca de 106 mil pessoas que vivem em Brumadinho e em cidades ao longo da bacia do Rio Paraopeba recebem atualmente a ajuda mensal. Segundo a assessoria técnica das vítimas do rompimento da barragem, mais de 54% dos atingidos em Brumadinho não têm outra fonte de renda e depende do auxílio para sobreviver. Fábio afirma que a maioria dessas pessoas teve a única fonte de sustento destruída pela onda de lama. Brumadinho é uma cidade que vive em grande parte da questão da agricultura. Então tem diversas plantações de horta na região, né? E hoje os produtos aqui da região de Brumadinho são desacreditados no mercado, né? Principalmente pelo medo da contaminação. Então são diversas pessoas aí que trabalham realmente na agricultura, né? E hoje, retirado esse direito de praticar a sua atividade, né? Eles necessitam desse auxílio emergencial. Então o que estamos cobrando é uma reparação, é um direito da população aqui. Porque ninguém aqui nunca dependeu da situação da Vale, caso dos agricultores, né, para sobreviver. Hoje estão dependendo graças a esse crime que foi cometido na região. Os atingidos também reclamam que o abastecimento de água continua comprometido em diversas comunidades. Estamos há 2 anos sem água, nós temos 823 moradores. Todos os dias falta muita água e acontece o seguinte: sitiantes, crianças e idosos precisam ser atendidos, não podemos passar por essa situação. O grupo de moradores afirma ainda que a mineradora comprou vários imóveis em Córrego do Feijão e os mantém assim, fechados. Isso também tem prejudicado quem ainda mora na comunidade e depende da economia local. Eles também alegam que a Vale tem se negado a pagar indenizações individuais, o que deixa parte da população sem alternativa. Para piorar, 2 anos depois da morte de 270 pessoas, entre elas 2 gestantes, nenhum responsável pelo maior incidente da história da mineração no Brasil foi para a cadeia. Eu não recebo emergencial. O que a gente vê, assim, muitas pessoas criticando e falando que a gente está atrás de dinheiro. Se fosse por isso, hoje eu não estaria. Eu estou com 2 filhos menores de idade, com problemas de saúde, faço tratamento psicológico, como eu também faço. Eu estou na luta, não por dinheiro, eu estou na luta por justiça. Porque a gente quer todos os assassinos na cadeia.
Porque se a Vale não vier cumprir, né, o que foi acordado na justiça, a gente vai lutar que a Vale vai embora de Brumadinho. 2 anos de crime da Vale, assim como Mariana são 5 anos e nada foi feito pela população. O povo está abandonado e à mercê de quem quiser, porque a justiça infelizmente deixou de fazer pelo povo. Bom, tá aí, é uma liminar, né? Claro que eles podem recorrer dessa liminar junto ao tribunal. Vamos aguardar para ver se eles vão recorrer. A Vale informou que mais de 100 mil pessoas seguem recebendo o auxílio emergencial, que foi prorrogado até o dia 28. Em relação à água, diz que as avaliações feitas nos últimos meses demonstram que os rios e afluentes da região apresentam sinais de melhora em diversos parâmetros físicos e químicos. A mineradora reforçou ainda que durante todo o processo de reparação se mantém aberto ao diálogo com órgãos competentes, poder público, instituições de justiça e comunidade.